Meus queridos e queridas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia, esse canal que busca trazer para vocês conteúdos completos de biologia para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que você vai ter no colégio. Eu sou o professor Thiago Renó e antes da gente começar eu já peço desculpas antecipadas porque é bem possível que um pequeno ruído esteja invadindo aí o áudio, tá? Esse ruído vem de um ventilador que está aqui colocado na minha cara, porque o calor de São Paulo não está fácil e não dá para gravar se não for dessa maneira, tá? Há também o ruído da obra, que já é nosso velho companheiro, essa obra que não termina nunca. É possível também que a gente tenha o áudio invadido por uma marretadinha aqui, uma britadeirazinha ali, mas nada é, assim, de atrapalhar a ponto do conteúdo ser prejudicado. Afinal de contas, hoje nós vamos fazer a nossa primeira parte de respostas das questões da segunda fase da FUVEST. O link para o PDF está na descrição do vídeo, assim como a minutagem. Foram selecionadas 12 questões, 6 para cada vídeo, e a gente não pode perder tempo porque o vestibular, a segunda fase, está batendo na porta, beleza? Bem, antes da gente começar, só para variar um pouquinho, o nosso ritual padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta porque é hora do estudo. Vamos lá, primeira questão que é do ano de 2018. Caminhando por uma floresta, um estudante deparou com diversidade de habitats de grupos de plantas, árvores altas como a araucária, o pinheiro do Paraná, e árvores frutíferas menores, como a pitangueira, ambas crescendo sob pleno sol. Também encontrou muitas samambaias nas partes mais sombreadas da floresta. Nos locais permanentemente úmidos do solo, havia musgo. A. Relacione os habitats das araucárias e dos musgos com o processo de absorção e condução da água nessas plantas. Bem, vamos lá. As araucárias absorvem a água pela raiz e transportam essa água para toda a planta por uma rede de vasos condutores. Ela tem tanto uma rede para a água de sais minerais, a seiva bruta, como também tem para a água com a glicose, com os nutrientes que ela produz pela fotossíntese, que é a seiva elaborada. Já os musgos, os representantes das briófitas, eles absorvem água por todo o corpo mesmo, por osmose, e também distribuem por osmose para as demais células, não possuindo vasos condutores. Se você quiser acrescentar isso, porque isso mostra bem uma independência da água que as araucárias têm e uma dependência da água que os musgos têm. Mas se você quiser incrementar, você pode ainda colocar que os musgos dependem da água também para o seu processo de reprodução, o que as araucárias não necessitam, porque afinal de contas elas têm aí um artifício que é a semente, que deixa com que elas se tornem ainda mais independentes da água, tá? Então é importante, se você quiser, você pode citar também, beleza? Vamos para B. Na tabela da página de respostas, os grupos de plantas estão ordenados de acordo com o seu surgimento na evolução das plantas terrestres. Complete a tabela entre as plantas observadas pelo estudante. Então, vocês lembram, foram 4, Musgo, samambaia, araucária e pitangueira. Identifique representantes dos grupos listados na tabela. Aponte uma estrutura que represente novidade evolutiva, diferenciando cada grupo do anterior. Então, briófita são os musgos, tá? Pteridófita, as samambaias, que elas têm de novo? Vasos condutores. Elas têm aí uma independência maior que a dos musgos para a água, mas ainda necessitam da água para o seu processo de reprodução. Mesmo tendo vasos condutores, a reprodução ainda necessita, mas aqui a gente coloca vasos condutores. Gimnosperma, a gente tem a araucária, o pinheiro do Paraná, e a novidade evolutiva é o aparecimento, o surgimento da semente, tá? Que aí torna essas plantas independentes da água no seu processo reprodutivo. E por fim, opa, quase caiu aqui o meu óculos, e por fim, as angiospermas, tá? Que a gente tem a pitangueira,
certo? E a novidade evolutiva das angiospermas é o fruto e a flor, tá bom? Então, essa é a nossa resposta. Questão número 2, de 2017. O sulfato de vincristina é uma substância usada para o tratamento de tumores. Esse quimioterápico penetra nas células e liga-se à tubulina, impedindo a formação de microtúbulos. A. Que processo celular importante para o tratamento é bloqueado quando não se formam microtúbulos? Como os microtúbulos participam desse processo? O processo é a divisão celular, é a mitose, tá? Ele é bloqueado. Se a gente está falando aí de um tumor que tem mitoses desenfreadas, um crescimento, uma multiplicação celular desenfreada, impedir essa multiplicação celular é uma enorme vantagem para o tratamento, tá? Como que os microtúbulos atuam nisso? Eles simplesmente atuam no transporte dos cromossomos, eles atuam no emparelhamento dos cromossomos, na separação dos cromossomos, né? Então eles atuam também em colocá-los na região equatorial da célula, né? Então é fundamental que esses microtúbulos não possam agir, atrapalhando assim a divisão celular, beleza? B. Para o tratamento quimioterápico pode ser colocado dentro de lipossomos, vesículas limitadas por bicamada de constituição lipoproteica. Que estrutura celular tem composição semelhante à do lipossomo, o que permite que ambos interajam, facilitando a ação do quimioterápico na célula? Bem, a gente tem aí uma bicamada lipídica. Uma bicamada lipídica pode ser incorporada, porque tem uma estrutura semelhante, à membrana plasmática, tá? Então, o que que acontece? Essa bicamada lipídica, pelo modelo do mosaico fluido, ela consegue, a do lipossomo, aderir à bicamada lipídica da célula, da membrana plasmática, e dessa maneira, no momento que ela se adere, o quimioterápico consegue, então, passar para o citosol, e aí o tratamento pode ser feito, tá? Uma questão de citologia bastante simples, que não deve ter gerado grandes dificuldades para você, tá bom? Então vamos lá, agora vamos para a questão 3. Mais uma questão de botânica. Essa é de 2019. Os esquemas mostram cortes longitudinais de flores de duas espécies diferentes, A e B. Então a gente tem aqui a espécie A, que é uma flor bem longa, e a espécie B, que é uma flor mais curta, tá? E aqui, obviamente, as estruturas, né? Estigma, antera. O estigma é parte do órgão genital feminino, o antera do masculino. Aí temos a corola, néctar, cálice e ovário. Vamos às questões. Baseado nos elementos listados na figura, responde ao que se pede. A. O que ocorre com o ovário após a fecundação da flor? Ele dá origem ao fruto. Existe uma hipertrofia do ovário e ele, então, dá origem ao fruto. Foi fácil. B. Considerando que a autofecundação seja possível nas duas espécies, em qual delas este mecanismo de fecundação é favorecido? Justifique. Para justificar isso, a gente volta para a imagem, para a gente poder ver isso aqui. A antera, né, ela vai liberar o grão de pólen, tá? Ela vai liberar o grão de pólen, né, no estame, que tem que entrar no estigma, certo? Porque aqui nós temos o ócito. Então a gente precisa fazer com que o grão de pólen, gameta masculino, entre no estigma. É óbvio, tá? É bem óbvio que, de uma maneira natural, quem tem o estame mais alto consegue fazer com que o grão de pólen possa entrar no estigma mais baixo. Então isso facilita para nós a planta B,
Por quê? Porque os estames estão mais altos para liberar o grão de pólen para o estigma, diferente da planta A, que o estigma está bem mais alto que os estames, beleza? Então, a planta B tem uma melhor vantagem porque os estames estão mais altos, né? A antera está mais alta que o estigma, beleza? C. Dada a morfologia da flor da espécie A, cite um animal nectarívoro que se alimenta de néctar que poderia polinizá-la. Então a gente está falando da espécie A, que é a mais longa, né? Justifique sua resposta levando em conta a adaptação desse animal relacionada à capacidade de polinização dessa flor. Gente, pensa na natureza dos agentes polinizadores. Qual é aquele que tem uma estrutura fina e alongada para poder recolher o néctar? Aquele que para no ar, né? 3 coisas param no ar, dizia um antigo jogador de futebol do Atlético Mineiro, tá? Né? 3 coisas param no ar, né? Helicóptero, beija-flor e Dadá Maravilha, tá? No caso que nos interessa para a biologia é o beija-flor. Ele tem um bico alongado, né? Bastante fino, que é justamente para poder pegar o néctar dessas flores mais longas, tá? E aí ele acaba atuando no processo de polinização. Então, a resposta C, né, a resposta da C é essa, beija-flor, por conta do bico fino e alongado, beleza? Vamos então para a questão 4 da nossa lista, uma questão de 2019. Em uma variedade de petúnia, as flores podem ser brancas, róseas ou roxas. Suponha que essas cores de flores resultem de pigmentos cuja síntese é determinada por genes com segregação independente que participam de uma mesma via metabólica, conforme esquematizado abaixo. Então eu tenho aqui as flores brancas, que quando a gente tem a enzima 1, vira o produto 1, que dá flores róseas, e quando a gente tem a enzima 2, vira o produto 2, que tem as flores roxas. Tá? A enzima 1, ela é codificada pelo locus A, e a enzima 2 é codificada pelo locus B. Apenas a presença de alelos dominantes em cada um dos dois loci determina enzimas ativas capazes de mediar as respectivas etapas de produção dos pigmentos. A. Quais são os possíveis genótipos de uma planta que apresenta flores róseas? Bem, muito simples. Se a gente tem dominância, né, se é uma herança autossômica dominante e a gente tem na presença do pigmento róseo e a gente tem dominância no locus B, a gente tem a transformação dele em pigmento roxo, eu tenho que ter o locus B recessivo e tenho que ter o locus A dominante. Então, quais são esses genótipos? Deixa eu até colocar aqui, escrever essa, tá? Vai ser daquele jeitinho com o mouse, né? Vai ser isso aqui, ó. Azão, que pode ser azão azinho, né? Azão azinho, né? E bezinho, tá? Então, essa é a nossa resposta. Você pode colocar assim, ou você pode colocar azão, bezinho, azão, azinho, bezinho. As duas maneiras são corretas. B. Quais são as proporções genotípica e fenotípica esperadas entre os descendentes do cruzamento das plantas com genótipos azão, azinho, bezinho, azinho, bezinho. Gente, aqui é muito tranquilo, né? A gente tem, por conta daqui só produzir um tipo de gameta, que é o azinho, bezinho, a gente tem praticamente 4 genótipos possíveis. O azão, azinho, bezinho, que dá uma flor roxa. O azão, azinho, bezinho, que dá uma flor rosa. O azinho, bezão,
Bzinho, que dá uma flor branca, e o Azinho, Bzinho, Bzinho, que também dá uma flor branca. Então, proporção genotípica. Tem 4 genótipos diferentes, então eu tenho 1, para 1, difícil fazer pontinho com o mouse, para 1, tá porco, eu sei, para 1. E proporção fenotípica, 1 roxo para 1 rosa para 2 brancos, tá? Então, 1 para 1 para 1 para 1, genotípica, fenotípica, 1 para 2. Beleza? C. Qual a proporção fenotípica esperada do cruzamento de indivíduos heterozigóticos para os 2 loci? Eu vou responder essa aqui, em vez de fazer o quadrinho de Punnett, tudo bonitinho e tal, eu vou usar uma artimanha aqui para responder essa questão, tá? A proporção, porque a gente está falando aqui de 2 genes, né, 2 pares de genes com segregação independente. Quando eu tenho essa condição, na segunda lei de Mendel, tá? Pensando aí na proporção fenotípica, eu tenho 9, certo? Minha proporção fenotípica comum da segunda lei de Mendel. Para 3, para 3, para 1. Certo? Então eu tenho 9 com característica dos 2 genes dominantes, tenho 3 com característica do primeiro alelo, do primeiro par de alelos dominante e o segundo par de alelos recessivo, até 3, né? 3 com característica do primeiro par de alelo recessivo e do segundo par de alelo dominante, e 1 com toda a recessividade. Então, aqui eu teria 9 roxas, certo? Aqui, pensando no primeiro par de alelos dominantes e o segundo par de alelo recessivo, eu teria 3 rosas. Só que aqui eu tenho o segundo par de alelo dominante mais o primeiro recessivo. Eu não vou formar o pigmento rosa para depois formar o pigmento roxo, tá? Não vou fazer isso. Então, nesse caso, a flor é branca. E aqui, obviamente, tudo recessivo, a flor também é branca. Então, usando essa artimanha aqui, né, do cruzamento de heterozigotos, eu vou ter 9 roxas para 3 rosas. E agora eu vou somar o 3 mais 1 para 4 brancas, tá? Usando a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel, eu consigo resolver dessa maneira. Ou se você quiser, tá inseguro, faz o quadro de Punnett completo que você vai achar a mesma resposta. Beleza? Questão 5. Analise os gráficos relativos ao comportamento de plantas sujeitas a diferentes condições ambientais. Então eu tenho aqui o gráfico 1, tá? O gráfico 1 me dá a quantidade de água absorvida pelas raízes, certo? Aqui no gráfico 2, quantidade de estômatos abertos. No gráfico 3, quantidade de estômatos abertos também. Eu estou aqui falando, então, de 2 situações diferentes, tá? E no gráfico 4, quantidade de gás carbônico consumido na fotossíntese, aqui na esquerda. Quantidade de gás carbônico liberado na respiração na direita, tá? Então, o que é laranja é gás carbônico consumido, o que é azul é gás carbônico liberado. E aqui, né, a intensidade luminosa, que eu falo por horas de luminosidade no dia, tá bom? Então vamos lá. Em relação ao gráfico 1, em que horário aproximado do dia se espera maior quantidade de estômatos abertos, tá? A gente tem a maior absorção de água quando os estômatos estão abertos. Então, que horário a gente vai pegar? Das 12 às 16 horas, ou se você quiser traçar uma média, você pode até cravar 14 horas. Eu, mais seguramente,
responderia das 12 às 16 horas. Beleza? Essa foi tranquila. B. Considerando os gráficos 2 e 3 como representativos de indivíduos da mesma espécie, indique aquele associado a plantas em estresse hídrico e aqueles associados a maior taxa de fotossíntese no período da maior luminosidade. Vamos lá. Quando eu tenho estresse hídrico, eu tenho fechamento dos estômatos. Se eu tenho fechamento dos estômatos, eu tenho menor absorção d'água, tá? E menor fluxo de água dentro dessa planta. Se eu tenho menor fluxo de água dentro dessa planta, eu vou ter uma menor taxa fotossintética. Por quê? Porque eu necessito da água para fazer a reação com gás carbônico e produzir glicose e oxigênio na fotossíntese, tá? Pegaram tudo isso? Lembrando aqui da reação da fotossíntese? Então, vamos lá. O estresse hídrico geralmente está, então, na planta 3. Por quê? Porque os estômatos estão fechados. Então, a planta 2 está com uma boa taxa fotossintética, tá? Aí, assim, é simples, é só olhar no gráfico. A planta 3 está com, a planta do gráfico 3 está com estresse hídrico, estômago fechado, uma menor taxa de fotossíntese. A planta do gráfico 2 está com os estômatos abertos, absorvendo bastante água e fazendo bastante fotossíntese. Não tem mistério aqui, tá bom? Vamos para C. Pela análise do gráfico 4, qual planta cresce melhor na sombra? Qual é a intensidade mínima de luz aproximadamente para que a planta B consuma mais gás carbônico do que produza? Então vamos lá. Primeiro, qual cresce melhor na sombra? Quem vai crescer melhor na sombra é aquela que atinge o seu potencial fotossintético máximo com uma menor quantidade de luz, certo? Quem cresce melhor na sombra, a planta A atinge isso em 2 horas, a planta B mais ou menos em 4. Então, quem cresce melhor na sombra é a planta A, porque ela atinge o seu ápice de fotossíntese com 2 horas de luminosidade. Vamos lá agora. Para a planta B, qual é o tempo que a gente consegue, então, ter aí o equilíbrio entre a produção de glicose e consumo de gás carbônico e a produção de gás carbônico pela respiração? Mais ou menos aqui, ó, entre 2 e 4, então com 3 horas de luminosidade, beleza? Também bem fácil, é uma questão de leitura de gráfico simplesmente, tá? Não tem muito desafio aí pra gente, tá? Vamos agora então para a questão 6, mais uma questão de genética, essa do ano de 2018. O heredograma mostra pessoas afetadas com uma doença genética rara, tá? Então, para variar, quadradinho homem, bolinha mulher, pintado afetado, branco não afetado. A. É mais provável que essa doença tenha herança autossômica ou ligada ao cromossomo X, dominante ou recessiva? Vamos lá. Vamos lembrar que quem escolhe o sexo é o homem. Se ele passa no seu gameta um cromossomo X, é uma mulher que será descendente. Se ele passa um cromossomo Y, é um homem. Certo? Então, o homem passa o X, bebê mulher. O homem passa Y, bebê homem. Tá? Então, é assim que a gente vai ter. O que a gente vai observar nessa situação aqui? Todo homem afetado, né, eu tenho 2 aqui para poder exemplificar, não tem descendentes homens afetados. Isso me indica o quê? Que o problema está no cromossomo X. Então, é uma herança ligada ao sexo, tá bom? Então, já achamos a nossa primeira resposta aqui. Agora a gente precisa saber se é dominante ou recessiva. Eu não sei, vou jogar limpo aqui, assim, jogar no alto. Eu não sei qual seria o genótipo dessa mulher aqui, pegando aqui na primeira geração. Mas eu percebo que toda vez que o homem passa o cromossomo X para um gameta,
as filhas nascem afetadas. Então, automaticamente, eliminando qualquer possibilidade de qual é o genótipo aqui, eu percebo que essa herança tem caráter dominante. Olha só que beleza. Então, eu tenho aqui um caso de herança ligada ao sexo, ou seja, herança do cromossomo X de caráter dominante. Certo? B. Determinou-se que a doença nessa família é causada pela substituição de um único par de bases num determinado gene, o que levou à substituição de uma glicina por uma arginina em uma enzima. E aqui a gente tem o código genético de ambas, tá bom? O que a gente vai perceber? Que no código genético, no códon, que vai determinar a glicina e a arginina, a gente tem a segunda e a terceira base, pelo menos nesses 4 iniciais aqui, porque a arginina vai ter mais, tá? Praticamente iguais. Qual é a diferença? A primeira base do códon para a glicina é uma guanina e a primeira base do códon para a arginina é uma citosina. Com base nas informações da tabela, indique a alteração que possa ter ocorrido no gene em uma das trincas de bases correspondentes à glicina, determinando sua substituição por arginina na enzima. E aí vem a pegadinha. Por quê? Porque quando você olha aqui, você fala, tá fácil aqui, ó. Na glicina é guanina, na arginina é a citosina, fechou. Só que a gente tem que pensar que a tabela está falando de RNA mensageiro, não está falando do DNA. E a mutação ela acontece no DNA, ela acontece no material que será transcrito. E no material que será transcrito, nós temos isso espelhado. Vou pegar aqui o primeiro códon de cada um dos aminoácidos. Para cá, tá? Para cá, eu vou ter a seguinte sequência de bases no DNA. Citosina, citosina, adenina. Vai ser CCA. E aqui eu vou ter guanina, citosina e adenina. Então, na verdade, a mutação alterou a primeira base nitrogenada, tá? Que dará origem a esse códon. Ela transformou uma citosina em guanina, tá? Porque a gente tem que pensar que o RNA mensageiro está espelhado. É essa a pegadinha dessa questão, tá? Não se confundam, tá? Pensem em todo o processo de síntese proteica. Então é isso, pessoal. Como deu para ver, é uma prova que gosta bastante de cobrar botânica, fisiologia vegetal. Então a gente precisa estar um pouquinho atento a esse tema, tá bom? A gente respondeu hoje as questões de 1 a 6, próximo vídeo as questões de 7 a 12. Antes de eu me despedir, deixo aqui as nossas redes sociais, o @Rendologia no Twitter, no TikTok, também no Instagram, tá? Para que você possa seguir, sempre vai ter uma coisinha extra lá para vocês, tá bom? Fica aqui o meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!